1299 de 2013, que tratava da regulamentação das vaquejadas como práticas esportivas. A decisão suspendeu as vaquejadas em todo o país, o que gerou uma senhora polêmica. E é sobre isso que a gente vai discutir agora, por isso que eu trouxe os deputados estaduais Eduardo Salles, do Partido Progressista, que é a favor da prática, e Marcel Moraes, do Partido Verde, que é contrário às vaquejadas. Bom dia, deputados. Muitíssimo obrigada por terem vindo, viu? Bom dia, Rita. Eu vou começar com o deputado Eduardo Salles, porque o senhor esteve nesse ato lá em Brasília? Isso, chegamos ontem à noite do ato em Brasília, um ato realmente significativo, Rita, um ato que contou com a presença de mais de 4 mil pessoas, quase 1.000 veículos. Foi realmente um momento da vaquejada, demonstrando para o Brasil inteiro o que é esse, não só um evento, mas o que é esse amor que se tem pelos animais, o que é que isso acontece dentro do segmento todo da agropecuária baiana e brasileira. Deputado Marcel Moraes, mesmo com um evento desta monta, mesmo com os 700 mil empregos diretos e indiretos, que o trade, né, que defende as vaquejadas, costuma dizer que deixarão de ser gerados ou continuados com essa proibição, mesmo com essa mobilização a Brasília de todos esses profissionais, o senhor continua contrário à sua decisão? Óbvio, Rita, a cultura não pode ser tortura. O animal sente frio, sente dor, sente fome, sente medo, igual o ser humano. Então, eu acho que já estamos no século XXI, a sociedade evolui a cada momento, e é inadmissível ter esse, entre aspas, um esporte que não é um esporte, porque para mim um esporte é quando dois competidores se resolvem se enfrentar e o animal não quer estar ali para ser bola ou algum tipo de instrumento para benefício humano. Então eu acho que cultura não pode ser tortura, o animal sente dor, sente frio, sente fome, sente medo e não devemos permitir isso no nosso país. Vaquejada, farra do boi, as touradas, né, famosas na Espanha inclusive, os senhores têm a mesma opinião, tanto na defesa quanto contrário a estas práticas, no que diz respeito a essa ambiência toda que tem o animal como personagem principal, digamos assim, dessas práticas, desses eventos? Olha, Rita, nós temos que falar dos esportes equestres. É bom entender que os esportes equestres, aí você entra com rodeio, você entra com a prova de laço, com a prova do tambor, todas essas questões dos esportes equestres, chegando até no hipismo, então o esporte olímpico. Mas nós temos que tratar tudo como a mesma coisa, as cavalgadas, tudo isso são os esportes equestres. É importante colocar para o ouvinte entender que não são só os 700 mil empregos gerados, não são só quase R$1 bilhão de receita entre o interior da Bahia e o interior do Nordeste, praticamente todo. Nós estamos falando desses esportes equestres que hoje tem 7 milhões e 500 mil animais. A Bahia tem o maior rebanho de equídeos do Brasil. Equídeos é quando a gente fala jumento, burro e cavalo. Nós temos o segundo maior rebanho de equinos do Brasil, que é exatamente o cavalo. Esses animais, sem utilização, eles são colocados, largados de lado. Então, vou colocar para vocês, os ouvintes, é importante colocar o quê? O jumento, por exemplo, quando veio a moto, simplesmente o jumento perdeu a sua utilidade. Hoje a gente vê o jumento na beira da estrada, passando fome, passando sede, e muitas vezes causando acidentes e mortes. Se a gente deixar 7 milhões e meio de animais, se a gente deixar 7 milhões e meio de animais sem função, eles também vão estar descuidados. Quem é que vai dar comida, quem é que vai dar ração, quem é que vai dar... Então, nós temos que nos preocupar com todos os esportes equestres, porque é um efeito cadeia, Rita. Certo, mas não é responsabilidade desses proprietários que conseguiram as motos e deixaram os bichos lá, não? Olha, Rita, é isso que eu digo. O animal que não tem utilidade... Então, ontem nós estávamos discutindo lá com vários ativistas, colegas do deputado Marcel, e dizendo que colocar uma sela no animal são maus tratos. Então, o que acontece? Se você colocar uma sela, nós estamos falando do esporte equestre como um todo. Então, volto a dizer, na Bahia são 1,2 milhões de animais e no Brasil 7,5 milhões de animais que vão estar ao léu. Se ele não tem utilização, a pessoa vai comprar ração para dar um animal que você não pode botar uma cela, o que você vai fazer? Só se for para admirar, igual a Índia. Na Índia você tem uma vaca, que é um ser idolatrado, é uma outra coisa, e que a vaca ninguém toca, ninguém mata. Mas, deputado, aquele animal serviu tantas pessoas durante tantos anos e aí de repente deixa de servir e joga para lá? Não, eu estou dizendo todos os que começam a nascer, porque você tem esses empregos gerados, Rita, são desde que o animal nasce, desde o tratador, a gente está falando desde o tratador, os artesãos de couro, passando pelos locutores, pelos veterinários, chegando até o ambulante que vende o hotel, a pousada. Então, esses 720 mil empregos, quando se
fala, não são 720 mil empregos de pessoas que estão efetivamente na vaquejada. Então, o que eu estou dizendo a você é o seguinte, que esses animais são bem tratados, é bom que se entenda, porque eu acho que há um desconhecimento. Na verdade, nós não queremos polemizar nunca com o radicalismo, nem de um lado nem do outro. Por isso nós criamos regras. A Bahia, em uma lei da minha autoria, ela prevê regras contra os maus-tratos animais e a favor do bem-estar animal. Então ela cria regras hoje, Rita, e quem fala, o desconhecimento que eu falo, é porque a vaquejada de 30 anos atrás é totalmente uma vaquejada diferente da de hoje. Eu acho que o deputado Marcelo Moraes, quando ele fala de uma vaquejada, é justamente o desconhecimento então dele. Vamos ouvir o deputado Marcelo Moraes. O senhor já falou um bocadinho. Deputado Marcelo Moraes, me fale, por exemplo, sobre essa questão dos animais abandonados e do que o senhor considera, e aqueles que defendem a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as vaquejadas em todo o território nacional, viu? Não é só aqui no Nordeste brasileiro, não é só na Bahia, não. É bom que se diga isso. O que é que o senhor diz, o que são os maus tratos a esses animais? Como esses animais são tratados? Veja você, Rita, o deputado trata o animal como coisa, como objeto. Ele acabou de dizer que quando o animal não tem mais utilidade, deixa lá e o animal vai passar fome. Para você ver a responsabilidade que essas pessoas estão tendo com esses animais. Quando eu falo que a vaquejada tem maus tratos sim. O animal ele é submetido ali à tortura sim. Quando eles falam agora que a vaquejada mudou, a vaquejada não mudou. O animal continua caindo. O que é maus tratos para mim? Se um ser humano, se um nobre deputado, se ele apoia tanto essa vaquejada, ele resolver correr de vaquejada, ficar no lugar do boi, o boi cair é maus tratos. Se Vossa Excelência cair, por exemplo, está participando dali, sendo encurralado e voltar a perna para cair é maus tratos, você sente dor? Você sente dor? Sim. Só para você saber, porque talvez o deputado nunca tenha ido numa vaquejada. Estamos falando de vaquejada, estamos falando do animal, não estamos falando do cavaleiro. O cavaleiro cai, mas ele queria estar ali. O animal não quer estar ali não, meu amigo. O animal ele é submetido ali a maus tratos. Então não existe vaquejada antiga e vaquejada moderna. A vaquejada, enquanto o animal cai, nenhum ser humano quer cair. Quando cai, não sente dor, o animal também cai. Então é maus tratos. A vaquejada tem que ser extinta no nosso país, porque é maus tratos, o animal está sendo puxado ali pelo rabo, não existe protetor, e se existir protetor, continua sendo puxado pelo rabo, e quando o animal cai, tem fratura, ninguém é feito para cair. Não existe um esporte hoje no nosso país que há nenhum boxe, porque o boxe você disputa. Daquela questão do cinto de segurança, por exemplo, o cinto de segurança não era obrigatório, então não era lei. O que acontecia? Todas as pessoas, eu tinha amigos que eram cirurgiões de buco maxilar, quer dizer, o cara ganhava dinheiro porque cada acidente ele tinha cirurgia para fazer. Simplesmente o advento da obrigatoriedade de cinto de segurança, Rita, e depois o airbag, fez com que os acidentes fossem minimizados. Isso então, é bom, né? Exatamente. Então o que acontece? Eu estou comparando exatamente a mesma coisa. A vaquejada de 30 anos atrás não é igual à vaquejada moderna, por quê? Porque quando você vê uma caixa de areia onde um animal cai, hoje, com a regra, com a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, o deputado foi contra, mas foi aprovado pela grande maioria dos deputados, simplesmente tem uma caixa de areia mais profunda para que o animal tenha um protetor maior. Hoje você tem um protetor de cauda para que o rabo do animal... É importante colocar que todas essas regras de bem-estar animal, que aí vem desde o transporte, quando sai da fazenda, Rita, até a saída do evento. Então, essas regras, por exemplo, hoje, é punido por maus tratos. Antigamente não. Um vaqueiro que sangrar um animal, ele é desclassificado na mesma hora. Um animal só pode entrar 3 vezes no circuito, não pode usar espora ou material cortante no animal. E qual é a vida útil média desse animal nas vaquejadas, nos esportes? Normal, Rita, entenda bem. Os animais hoje, o boi, e é bom colocar isso claro, volto a dizer, sem radicalismo, porque o dia que o deputado Marcel for ver como é a matança... O senhor já foi uma vaquejada? Nunca fui, Rita, mas é muito fácil. Algum desses similares? Rita, eu queria aproveitar e convidá-lo, viu, Rita, para poder participar de uma vaquejada moderna. Deixa eu falar um pouquinho. O deputado quer comparar o animal até cinto de segurança, ele fez agora. É inadmissível. Realmente eles tratam o animal como um objeto, como coisa. Eles querem que hoje em dia você teve uma vaquejada em Serrinha e não teve nenhum acidente, nenhuma quebra de pata. 4.000 animais entraram justamente graças a essas regras. Deputado, peraí, deputado Marcelo, me conta. Temos vídeo, Rita, comprovando maus tratos. As pessoas estão acompanhando aí na televisão. Eles continuam achando que o animal é um objeto, que o animal seja uma coisa. Um microfone, um cinto de segurança. Eles esquecem que o animal sente dor, sente frio, sente fome, sente medo. A sociedade já não admite mais isso. E quando ele fala em geração de emprego, quando ele fala que tem 700 mil pessoas que vão ficar desempregados, é mentira. Não existe 700 mil pessoas que vão ficar desempregadas. E mesmo se ficasse, você não pode. A sociedade, nós governamos.
Nós, governantes, devemos lutar para dar emprego digno e não emprego em cima de maus tratos aos animais. A droga também, deputado, gera emprego, mesmo assim é proibida. Você não pode usufruir de algo que vai de encontro ao que a sociedade acredita em busca do emprego. Então, eu continuo dizendo, Rita, estamos no século XXI. Eu me lembro, Rita, no dia 12 de junho de 2010, eu não era vereador, não era deputado, resgatamos os elefantes do Circo Portugal que estava instalado aqui em nossa cidade, que estava sofrendo de maus tratos. Naquele momento, a sociedade não entendeu. Eu tinha Orkut na época, coloquei, a sociedade começou a criticar. É um absurdo, você está tirando a cultura, o circo estava situado em Cajazeiras. Só porque é Cajazeiras, a sociedade começou a me criticar. Hoje, existe uma lei municipal que conseguimos aprovar e proibir animais de circo. Hoje, quando você fala em animal de circo, a sociedade já entende, não é um absurdo mesmo. Eu tenho certeza que a sociedade evolui a cada momento. Eu não tenho dúvida que a vaquejada extinguiu, e mesmo se continuasse, não ia durar mais 5 anos, porque a sociedade se evolui a cada momento. A vaquejada não extinguiu, viu? Ele está colocando errado. E eu até queria fazer uma ressalva, Rita. Sim. Nós temos uma lei baiana, olhe bem como você colocou na entrada do programa. Sim. Nós temos uma lei, o que o Supremo Tribunal Federal colocou claramente? Ela tornou inconstitucional uma lei do Ceará, uma lei de 2013. Em 2013 ainda não havia nem a Associação Brasileira de Vaquejada, não haviam normas, então foi colocada uma regra que era uma regra genérica. E hoje nós temos uma regulamentação a nível estadual que foi feita, não, a lei é de minha autoria, mas não foi feita por mim, foi feita durante 3 meses com todas as pessoas, os vaqueiros, os organizadores de vaquejadas, veterinários, que estabeleceram o que era possível se fazer dentro de uma vaquejada para que preservar o bem-estar animal, punir os maus tratos. E essa lei baiana, ela hoje é referência para a lei que vai regulamentar a nível federal. Ontem nós estávamos em Brasília, é por isso que eu cheguei quase meia-noite aqui e dormi poucas horas para estar aqui no seu programa. Deixa eu fazer uma parte, porque você está confundindo. Realmente o Supremo proibiu a vaquejada sim. Deixa eu concluir. Não proibiu. O Supremo proibiu, depois que o Supremo proibiu, não teve vaquejada nenhuma na Bahia. O Ministério Público está aí atuando, não deixou a vaquejada. O que aconteceu no Supremo? Existiu uma lei de regulamentação da vaquejada no Ceará. Realmente essa lei do Ceará. Uma lei genérica. Uma lei. Se Vossa Excelência vai falar sozinho. Vossa Excelência não respeita nem os animais e nem o ser humano. Você não tem conhecimento. Você está falando a mesma coisa. Escute primeiro, deputado. De vaquejada sem ter ido a uma vaquejada. É lastimável ver um deputado que não respeita os animais e o ser humano. O deputado lhe ouvir, me ouça, seja educado pelo menos seu colega aqui. Eu vou continuar. Fala, deputado Marcel, mas... Uma lei regulamentada. Deputado, você quer falar, deputado? Uma lei regulamentada no Ceará, onde dizia que tentando regulamentar a vaquejada. O Supremo foi provocado. O Supremo falou que não poderia regulamentar algo que vai de encontro à nossa Constituição, onde diz na Constituição onde o Supremo entendeu que não pode regulamentar algo que vai de encontro à Constituição, que está na Constituição, no inciso 225, que você não pode maltratar o animal. Então o Supremo entendeu que não poderia regulamentar algo que maltratasse o animal. O que é que diz aí? Por 6 votos assim. O Supremo entendeu que vaquejada é maltrato, que não poderia regulamentar algo, ou seja, está proibido em todo o país. É tanto que está proibido em todo o país que ontem o deputado saiu da Bahia para ir para lá, pessoas do Maranhão, pessoas de outros estados, preocupados, eles estão com medo. E você aí, o que está me assistindo, se na sua cidade, seu município tiver alguma vaquejada, procure o promotor público, procure o Ministério Público e denuncie que a vaquejada está proibida em todo o Brasil, sim. 7h49 aqui no estúdio. A discussão é a proibição pelo Supremo Tribunal Federal da realização de vaquejadas no país. A gente está conversando com o deputado Marcel Moraes, ele que é do PV baiano, e o deputado Eduardo Salles, que é do PP baiano. O deputado Eduardo Salles já se mostrou favorável às vaquejadas, a outras práticas envolvendo animais. Esteve ontem no ato lá em Brasília, junto com o senador Otto Alencar e outras autoridades, e também com muitos vaqueiros e pessoas que trabalham no trade. O deputado Marcel Moraes, em outras ocasiões, em outras discussões, em outros veículos co-irmãos, já se declarou contrário a realização de vaquejadas aqui no estado, levando em consideração todos esses apelos quanto aos empregos, a tradição também. Muitos chamam a atenção para a tradição dos vaqueiros e das vaquejadas no interior do estado. E Lícia Fontinelli, minha colega, está agora com algumas pessoas que trabalham. Bom dia, Rita. Bom dia a todos que acompanham o programa. Olha, a gente fala ao vivo aqui do Jardim de Alá, esse local que foi palco no último sábado de uma grande manifestação
de vaqueiros e também de pessoas que são contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a lei estadual do Ceará, que considera a vaquejada como uma prática esportiva. Portanto, eu estou aqui já reunido com um grupo de pessoas que são contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É claro que a gente convidou também pessoas que eram a favor dessa decisão, mas o pessoal ainda está chegando. Portanto, a gente vai começar já conversando com quem já está por aqui. Eu estou com o Cerqueira Júnior, ele que é um dos organizadores desse movimento aqui na Bahia. Cerqueira, ontem houve uma grande manifestação lá em Brasília, sábado teve aqui também em Salvador, quer dizer, muita gente contrária a essa decisão. Bom dia. Realmente, nós somos contrários. O Nordeste é contrário a essa decisão, porque não só afeta a cultura nordestina, mas também com famílias que participam, que vivem disso, certo? Existe uma mentira sendo jogada na internet, na mídia, em todos os lugares, dizendo que a vaquejada maltrata os animais. Não, a vaquejada não maltrata os animais. A vaquejada atual, ela protege os animais, ao contrário de alguns deputados, vereadores aí cultuam, né? Mas ela protege o animal, certo? O que nós queremos é a regulamentação das vaquejadas e o fim das vaquejadas ilegais, certo? Essa vaquejada ilegal, que nós somos também contra, essa sim, existe o maltrato do animal, certo? A decisão foi no último dia 6, né? Logo após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, começaram essas manifestações que têm ocorrido por todo o país. Com essa decisão foi suspensa as vaquejadas em todo o país. Portanto, essas manifestações que têm ocorrido. A gente está aqui também com pessoas que praticam o esporte, Lucas e a Bárbara. Eu gostaria de conversar com eles para a gente entender um pouco sobre a prática da vaquejada. Muita gente fala que há sim essa questão dos maus tratos aos animais, mas a gente sabe que também que quando você está participando da vaquejada, tem a questão de você cuidar do animal que você vai correr, né? Bom dia. Então, eu como uma amante da vaquejada e praticante, os nossos animais em si são todos muito bem tratados. Questão de alimentação, questão de cuidado. Temos todos um veterinário que acompanha, a alimentação. Então, assim, os animais que entram, né, para praticar o esporte da vaquejada são animais que têm a saúde, estão aptos, né, a fazer o esporte. Então, assim, todos os nossos animais têm água à vontade quando acontece a vaquejada, tem água à vontade, tem os tratadores que estão ali perto, tem alimentação. Então, assim, não só o boi, como o cavalo também tem todo, né, como é que eu posso dizer, uma preparação antes de ir para uma arena, antes de ir para uma vaquejada. Então, são animais selvagens, são animais que estão aptos a ir para uma vaquejada. O que pode acontecer com o vaqueiro, por exemplo, se for constatado que houve maus tratos aos animais? Bom dia. Hoje, dentro da nova regulamentação da vaquejada, da nova lei que nós estamos tentando regulamentar, um vaqueiro que for pego maltratando um animal, seja com espora, cortando demais, ou batendo no animal com taca, ou cortando, ferindo a venta do animal, ou tocando, simples ato de tocar a mão num boi, pelo fato de querer facilitar a corrida dele, isso aí ele já vai ser desclassificado, né? Então, pegou o rabo do boi, a única coisa que você pode tocar no boi é o rabo, que hoje, na realidade, nós utilizamos um protetor de cauda para que não ocorra a amputação do rabo do boi, que acontece realmente se você usar uma luva perigosa, se você pegar um boi já mais duro, um boi que não é mobral, um boi muito corrido, ele vai fazer uma resistência para não cair e, obviamente, pode romper. Porém, a vaquejada legalizada que nós procuramos liberar é a vaquejada que obriga que se corra com esse protetor de cauda, evitando, sim, esse tipo de problema nos animais, no gado e nos animais equinos, a parte de sangramento por ferimento com ferramentas, esporas e tacas. Ok, a gente tem pergunta aqui para o estúdio, uma pergunta para Marcel Moraes, que Cerqueira gostaria de fazer. Rita, rapidinho, faça a sua pergunta. Deputado, o senhor alega que é protetor dos animais. Eu queria saber do senhor, onde é que o senhor alega que a vaquejada maltrata os animais? Porque eu não vi até hoje, nem o senhor sendo Edil, aqui da cidade de Salvador, fazendo a proteção da Baía de Todos os Santos, uma pesca predatória com bomba. Eu não vi até hoje o senhor, sendo 2 anos já de deputado, comparecendo no interior do estado, tentando salvar o próprio gado, que o senhor disse está protegendo, morrendo de sede na seca, o próprio animal, o cavalo, morrendo de sede também, e os outros animais também que compõem a nossa fauna e flora, no caso, né? Hoje nós temos 65% dos nossos municípios. Intervalo comercial, o deputado Marcel Moraes está aqui doido para falar, mas vamos